Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Senhor, purificai o coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho de hoje, esta segunda-feira, está em Lucas 7, de 1 a 10. Depois que terminou de falar todas essas palavras ao povo que o escutava, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Havia aí um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava doente a ponto de morrer. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedir a Jesus que fosse salvar o empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que ele faça esse favor, porque ele estima nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus pôs-se a caminho com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entre em minha casa. Nem sequer me atrevi a ir pessoalmente ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também estou sob a autoridade de oficiais superiores e tenho soldados sob minha ordem. E digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Que é o meu empregado, faça isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: declaro a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, a igreja celebra a memória de São Cipriano e São Cornélio. São dois santos que viveram neste mundo no tempo deles, tempo de perseguição, foram muito perseguidos e chegaram à santidade. São dois santos que estão no céu, torcendo por nós aqui, para que nós também sejamos santos, nos tornamos santos. E um dia se unir a eles no céu. São Cornélio e São Cipriano foram dois grandes santos, perseguidos, suportaram muita humilhação, muito sofrimento, mas chegaram lá. É um exemplo para nós nos dias de hoje, nos tempos de hoje, tempos difíceis. O Evangelho de hoje está aqui falando de um oficial romano, pagão, que chega para Jesus. Não chega diretamente, ele pede que alguém vá pedir a Jesus para curar o empregado dele, que está à beira da morte. Eu acho interessante essa fé deste homem.
Ele insistiu muito atrás de Jesus, pediu muito para Jesus ir lá, foi muito humilde. Disse para Jesus: eu não sou digno que entre em minha casa. Mas diz assim, reza daí mesmo, e ele vai ficar curado. Veja que fé, que maravilha. E logo, logo, o empregado dele ficou curado dos problemas de saúde que tinha. E esse pessoal do tempo de Jesus era um pessoal que vivia no outro lado da história, né? Não tinham ainda se convertido ao Evangelho. Foi através desses sinais, desses milagres, dessas coisas maravilhosas que acontecia. E foram se achegando. Sei que Jesus formou a igreja. E a igreja foi crescendo e chegou ao ponto que chegou hoje, né? Grande. Muita gente que aderiu ao Evangelho de Jesus Cristo. Muita gente foi curada espiritualmente. Seus problemas espirituais, a falta de fé, falta de humildade, e se voltaram para Deus, formaram esse cortejo maravilhoso que é os cristãos, que vivem de acordo com a vontade de Deus, dentro da verdade. Todo aquele que vive a verdade, vive e faz a vontade de Deus, porque não nega a verdade. E a verdade é essa: Jesus andou pelo mundo, fazendo muitos prodígios, maravilhas, muitas curas maravilhosas, ressuscitou muita gente, tanto fisicamente como espiritualmente falando. E essa foi a missão de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, para preparar a humanidade para um dia todos se encontrar no reino de Deus. E Jesus, como o governo desse povo, no seu reino um dia. Todos curados das lepras deste mundo, curado da alma. A melhor cura que a gente recebe é a cura da alma, que é a garantia da salvação eterna. Quando você é curado da alma, você tem a garantia da salvação eterna. As pessoas às vezes pedem só cura do corpo, não pedem a cura da alma, mas a gente precisa mesmo ser curado da alma. O corpo também é interessante, mas a alma é mais interessante ainda. Quando a alma é curada, ela vive eternamente. Nossa vida corporal aqui na Terra é passageira. Só um tempo aqui. Agora, a nossa espiritualidade, a nossa cura espiritual, essa é eterna. Ninguém morrerá mais depois da ressurreição. Ressuscitou, não morrerá mais. Porque nós vamos receber um corpo semelhante ao de Cristo, ressuscitado. Então não tem mais a morte. A morte foi vencida por todos aqueles que venceram aqui nessa terra as tribulações deste mundo. Que Deus nos dê força para nós ser curado também das nossas mazelas espirituais, também do corpo. Que Deus nos proteja e cubra-nos de bênção, cubra-nos do teu manto poderoso. Que Deus nos dê força,
sabedoria, para que nós possamos viver nessa terra como um cristão de verdade, sem negar essa verdade. Porque quem conhece a verdade será liberto, curado da alma e viverá para sempre, na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Nossa Mãe Maria Santíssima.